Daniel. Eu sou a Ariane Eduardo. Estamos aqui junto da casa por mais um final de semana, um domingo abençoado por Deus, junto à espiritualidade. De início, já agradecer pela casa cheia, repleta de pessoas para acompanhar junto à palestra, no qual nós iremos falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou pedir para que eles se sintam à vontade, para que fechem os olhos, que mandem luz, recebam luz, que ao adentrar junto àquela porta, que venham receber aquilo que realmente vieram buscar. Que a espiritualidade junto ao Mestre Jesus possa conduzir e levar a caminhos em meio à luz, para o tratamento que se faça necessário dentro a ti e aos nossos familiares e amigos. Vamos também olhar não só para nós, mas para o universo, para que venha a cura junto com o amor, que venha conduzir a cada cidadão, a se dirigir em caminhos, mesmo sendo junto à porta estreita, em espaços estreitos, mas com amor e caridade, pois assim sim chegará a salvação. Que a luz seja o remédio e a cura junto à água exposta pela espiritualidade. Que cada qual venha receber e fazer por merecer, hoje e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema que nós gostamos muito. Nós consideramos que foi através do Evangelho que a gente conseguiu manter a nossa família unida, que nós conseguimos continuar na doutrina espírita, e é um grande recurso que nós utilizamos para todos os problemas que temos, e até mesmo quando não temos, né? Nós somos grandes defensores da família e acreditamos que o ser humano ele se forma e vira um grande ser perante a sociedade através daquele lar. É dentro de casa que a gente aprende a ter educação, a lidar com as pessoas, a respeitar o próximo. E o Evangelho, ele é um grande facilitador. Eu vou falar daqui, porque eu estou contando que não quis funcionar, mas não precisa. Esse é a primeira foto que tem registrada do Evangelho. Ele no começo, ele era só um manualzinho, né? Assim, e eu trouxe algumas curiosidades, que em 9 de agosto de 63, o Kardec recebeu uma comunicação sobre a elaboração deste livro, através dos seus mentores e através de mensagens recebidas pelos médicos. Ele foi publicado em Paris em 15 de abril de 64, viu que foi muito rápido, e ele só veio para o Brasil em julho de 74, pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Na época houve algumas contestações sobre a tradução. Até hoje é um pouco difícil de entender alguns capítulos, dependendo da tradução. Eu gosto muito daquele encadernado do Herculano Pires, que ele tem uma linguagem bem mais fácil. E o que é o Evangelho, na verdade, né? Ele é uma obra composta de 28 capítulos, 27 com as máximas de Jesus e as suas aplicações à vida em diversas situações. O Evangelho, o fundamento da palavra Evangelho é boa nova, conduta, doutrina. E, inicialmente, ele teve o nome de imitação do Evangelho, mas por instrução dos próprios Espíritos, ele foi modificado para o nome atual que a gente conhece, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas, segundo Marcos, e aqui pelos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Longe de ser uma Bíblia espírita, por isso que os Espíritos não quiseram que ele levasse o nome de imitação, que na verdade não é uma imitação, ou mesmo uma reinterpretação espírita do livro sagrado.
E é muito bacana quando a gente estuda o Evangelho e vai consultar na íntegra o versículo que eles trazem, porque eles trazem só um trechinho. Então, o bacana era quando a gente estuda o Evangelho, a gente ir lá na Bíblia e ler tudo que eles estão querendo passar para a gente. É um grande complemento. E Kardec se empenhou em extrair dos Evangelhos princípios de ordem ética e moral universais e em demonstrar a sua consonância com aqueles defendedores pelo Espiritismo. Então, ele aproveitou tudo que tem na Bíblia com a instrução dos Espíritos e montou tudo nessa obra. E trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos e o livro dos Espíritos, onde representa o manual de aplicação dos ensinamentos. Eu faço parte de um grupo que nós estudamos toda a codificação, cada dia da semana. E é incrível quando a gente faz esse estudo num todo, desde o primeiro capítulo, que a gente percebe que toda a codificação ela se entrelaça. Então é muito bacana você ler o Evangelho, ler o livro dos Espíritos, que você vai vendo que cada livro ele compõe uma informação. E quando é estudado por um todo, você tem um entendimento muito maior. E de quem é a autoridade? Da doutrina espírita e o seu controle universal dos espíritos. Eu gosto muito dessa foto, porque quando eu estou em prece, eu gosto de mentalizar essa foto, que é Jesus e os espíritos ali que nos acompanham, nos amparam. Então, eu achei muito bacana trazer para vocês que quando a gente vai fazer uma prece, a gente tem que elevar o pensamento. E os meus pensamentos sempre vão para essa foto. Pode passar. E a resposta do questionamento, a autoridade da doutrina espírita, ela é dos espíritos. Ela nunca foi e nunca será do homem. Ela é dos espíritos. Os espíritos, eles existem. Isso é fato. E toda a codificação é apoiada na comunicação com o plano superior por meio autêntico e não por um intérprete único. Houve a ajuda de vários médiuns e seus precursores. Embora a gente ache que a doutrina espírita ela tenha começado ali com Kardec, não foi. Ela veio ali por muitos tempos e muitos povos já sendo formado esse preparo para que a gente tivesse esse ensinamento. Hoje, dependendo do tema que nós utilizamos, ainda é bem difícil a compreensão. Imagine naquele tempo antes de Jesus. Deus quis dessa forma, porque o Espiritismo veio para ser o futuro das religiões. Eu acredito, Ariane, que não seja o Espiritismo o futuro para as religiões. O futuro é o amor. Então, o Espiritismo ele é um meio para que a gente consiga compreender e chegar até um entendimento correto, que lá no futuro eu acredito que não vai existir mais distinção de católico, espírita, evangélico. Eu acredito que todos seremos filhos do mesmo Pai sobre esse entendimento, e sobre o governo ali de Jesus. Queria com isso Deus formar a posição que as ideias espíritas fossem fortemente divulgadas para todos. Allan Kardec afirma: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, na época, quando foi montada a codificação, vários médicos receberam as cartas. E penso, não é como hoje que a gente passa um WhatsApp, passa um e-mail e já tem essa resposta rápida. Essa pessoa que foi buscar as cartas, ela foi a cavalo, ela foi a pé, sei lá, na época, o que tinha. Mas se fosse a mensagem recebida apenas por um homem, ela poderia ser considerada duvidosa, porque ele estaria usando somente o entendimento dele. Mas não, o Espiritismo ele foi trazido para a gente através de vários médiuns e comparados. Na verdade, fora feito da seguinte forma: nesse período, elaboraram-se diversas questões e direcionado para diversos médiuns. Isso vindo da espiritualidade, porque o contato, na verdade, é de lá para cá. E tudo que foi captado dos médiuns espalhado pelo mundo foi direcionado para uma pessoa centralizada, em específico.
E feitas as perguntas e as respostas foram chegando dos médiuns para a elaboração do Evangelho. O que chegou de resposta era exatamente a mesma informação por cada médium respondendo uma única questão. E aí sim veio a codificação e descrito o Evangelho. Então, o que acabou por passar a dificuldade que se tinha de comunicação naquele tempo não era rápida, mas quando chegou-se a informação de diversos pontos do mundo, a mesma resposta para aquela pergunta. Então, assim, mostrando uma legítima verdade no que estava sendo descrito. Então, assim, quando colocamos a estudar o Evangelho e a codificação, ela realmente também se interliga. E a gente vai vendo que realmente não se trata de religião, mas todas falam em amor. E o amor, sim, a maior religião que existe dentro de cada ser. Quando nós colocarmos em prática o amor, a boa conduta, a boa caridade, e não olharmos paradigmas de religião, de crença, de raça, sem distinção, olhando para o irmão como Deus nos fez, irmãos, aí sim o amor prevalecerá e enxergaremos e entenderemos que a palavra, na verdade, é o amor acima de qualquer coisa. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. Isso está em João capítulo 14, versículo 16. E qual foi a missão de Jesus? Cumprir a lei revelada por Moisés, que a gente considera como a primeira revelação. Apresentar o Novo Testamento, que seria a segunda revelação, a Boa Nova, trazida por Jesus. Porque até a chegada de Jesus, era considerado Deus alguém que castigava, que punia. Né? Então, Jesus trouxe um ser que a gente podia chamar de Pai. Né? Ter intimidade, rezar o Pai Nosso, chegar até Ele, algo inimaginável antes da chegada de Jesus. E trazer o Espiritismo e guiar aos homens a verdade, que seria a terceira revelação. A primeira e segunda revelação transmitida por Moisés e Jesus foi direcionada ao povo hebreu, com a incumbência de repassá-los aos demais povos. Já a terceira revelação, que é passada pelos Espíritos em diversas partes do mundo, serviu para Allan Kardec, que era a codificação da doutrina. No começo do Evangelho, ele traz uma explicação de todos os povos daquela época, e era unânime, mesmo aqueles que não acreditavam em muitas coisas, todos acreditavam em Deus. E todos tinham o mesmo consentimento da moral, que não deveria matar nem comer. Até aqueles que tinham esse consentimento de punição, de morte, eles foram ali inibidos com a chegada de Moisés. Então, com as leis de Moisés, conseguiu conter-se mais aquele povo que alguns eram até bárbaros. E qual é o objetivo da obra? Qual é o objetivo do Evangelho? É compreender as leis de Deus através dos ensinos do Mestre Jesus. Com o seu entendimento, podemos amar a Deus, ao próximo e distintivamente, porque na época não se amava a Deus, sentia-se reprimido, sentia temor a Deus. E com a chegada de Jesus, a gente pode amar a Deus sem culpa, sem medo de ser punido. Através do amor puro e desinteressado, que é a energia poderosa capaz de transformar tudo. Tudo que se faz com amor é transformado. Em termos espirituais, significa proporcionar a ascensão de um nível de existência antes de conhecermos o Evangelho, para um nível superior, após conhecê-los. Não que ficamos melhores que os outros, mas nós ficamos melhores a cada dia, melhores conosco. Somos pessoas melhores. Porque marcam uma mudança profunda em si, com reflexo evidente na sociedade. É nítido você conhecer uma pessoa e saber se ela conhece o Evangelho ou não. Se ela faz as leituras, se ela pratica. Você conversando com alguém em poucos minutos, você vai saber qual é a intimidade que ela tem com o Evangelho.
Há uma máxima que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E ele só não aparece para nos auxiliar, ele aparece para nos dar tarefas. Ele aparece para trazer pessoas que a gente consiga trazer uma palavra, trazer uma boa nova para ela também. Porque de que valeria a gente ter um conhecimento desse e não dividir com ninguém, guardar para a gente? Pois bem, esse é o momento, né? Acredito que todo mundo que já vem nas palestras, que vem fazendo os cursos, aquele que já tem um pensamento em se melhorar, ele já está ali no momento da transformação. Com o Evangelho nas mãos, terá um encontro com o maior de todos, aquele que é referência, exemplo, guia e modelo, que é o Mestre Jesus. Aqui é bem bacana o que descrito e da forma aqui colocado, sempre um amor à frente de qualquer coisa, né? A razão, a escrita e a forma de agir. E aí quando colocado que na verdade Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, do universo, de cada um de nós, em meio às barbáries que aconteciam junto àquela época, e até dentre hoje, nós vivemos ainda em situações que existem pessoas que mesmo para com o conhecimento acabam fazendo coisas que fogem realmente da doutrina, mas cada qual no seu tempo de evolução. O que faz com que o Espiritismo seja diferenciado junto a tudo que descrito até agora eu tenho e posso fazer tudo o que eu quero, porém nem tudo me convém. E uma hora eu vou ter que acertar tudo aquilo que fiz. Então, se hoje tem a oportunidade de fazer algo diferente, pregar o amor e fazer o bem, para que irei fazer o mal para depois no acerto ter que uma hora voltar e passar por tudo de novo, aprendendo de novo o primeiro passo, que é o gatinhar, o andar, cair, levantar e chegar lá no final e cair de novo e voltar lá do começo, sem ter feito nada para ajudar o próximo. Sendo que o amor, na verdade, vem sendo pregado o tempo todo. O que mais Jesus fez em ensinamentos, mesmo não deixando com palavras, mas deixou algo muito maior, exemplos pelos quais temos que expor, manifestar, empolgar a quem está próximo e fazer o diferente, não apenas pregar, mas com ações direcionar e ensinar ao próximo. Por que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? O Espírito da Verdade, ele orienta estudar o Evangelho, mas estudar muito, ler muitas vezes. No começo do Evangelho, ele explica que cada vez que nós lemos o Evangelho, ele tem um significado diferente. Então, a gente precisa ler cada frase sempre, porque dependendo do momento que você está, ele vai trazer um outro contexto, um outro entendimento. É a fim de entendê-lo de todas as formas. Além de estudar, temos que colocá-lo em prática, oferecer ao próximo uma palavra, um gesto afetuoso, uma palavra edificante, uma ajuda moral. A evolução só ocorre através da prática sistemática, do exercício da moral e da intelectualidade. A ajuda material também faz parte, mas seja qual for a ajuda, ela deve partir de um ato sincero, puro de coração, sem segundas intenções ou vaidade. Se você é conhecedor do Evangelho, o doar-se, a caridade ela vai ser automática. Porque nos deparamos com pessoas que elas não precisam somente de doações materiais, mas elas precisam de doação do nosso tempo, da nossa palavra, um olhar diferente. A gente está dentro de casa, a gente tem que observar o filho, observar o esposo e vice-versa. Porque a gente tem que começar ali a caridade moral, a palavra, o incentivo dentro de casa, primeiro com os nossos. E isso, com o tempo, vai ser automático. E fora da caridade, não há salvação. Tem um capítulo todo falando disso, que é o capítulo 17. Quais os benefícios de estudar o Evangelho? Resgatar os valores morais, levando-nos à transformação interior. Suas palavras abrem nossas mentes, tocam
respostas para angústias e perturbações, sobre a reencarnação, que é aí o que o Eduardo acabou de falar, né? Que é o voltar e ter que repetir tudo de novo se a gente não aprendeu da primeira vez. As leis divinas e assuntos que levarão ao sentido maior da existência, como a reencarnação e a educação mediúnica. Quem é? Quem que você quer chamar? Já chamei. Tá. Então, principalmente a educação mediúnica, né? Porque o que faz a gente no centro espírita? A gente pode até ter tentado em outras religiões, mas ainda sempre falta alguma coisinha, sempre falta uma informação, sempre falta uma instrução. Então a gente começa ali com o Evangelho. Então ele também nos educa, porque por muitas vezes o nosso desequilíbrio ele é psicológico também. Então ali você acompanhando o Evangelho, estudando, fazendo o Evangelho em casa, você consegue, além de ter uma melhor conduta, ter um domínio mediúnico muito maior. Um ambiente fraterno e sincero durante as sessões de estudo será fundamental para um aprendizado proveitoso. Então, assim, separar os minutinhos do dia. Se não tem tempo de fazer uma leitura de um capítulo, leia um trechinho de manhã, leia um trechinho à noite, medite sobre esse texto. Você pode ler ele, capítulo 1 ao final, você pode abrir aleatório. Eu gosto muito de fazer de todas as formas. Na hora que a gente ficou lá, meio nervosa, meio confusa, eu abro o Evangelho e sempre vê uma palavra ali que me consola. O Evangelho, na verdade, é um consolador. E aí até falo junto a alguns espaços que tudo que é feito e descrito junto a uma palestra não é, por muitas vezes, para vocês, mas para nós mesmos. Primeiro para a gente. Tudo primeiro para a gente. Então, assim, por muitas vezes as pessoas falam, mas será que fazem tudo aquilo ali? Se eu estou estudando, é que tenho que evoluir. Tenho que buscar ser um ser melhor, uma pessoa melhor. E junto ao estudo, junto ao entendimento, como descrito várias vezes e pontuado em algumas vezes, o Evangelho, na abertura da página, em momentos distintos, eu vou ter interpretações diferentes. Mas, em todas elas, hoje eu vim totalmente de amor. A gente tem que entregar o amor à frente de qualquer situação. Então, por vezes, eu vou estar em êxtase, tudo ótimo, eu vou abrir, vou ler a palavra, eu vou falar, tudo para mim. Isso aqui sou eu. Momentos mais difíceis, eu vou falar, nossa, isso aqui é para alguém. Isso aqui eu faço. Mas aí que está a vaidade, à frente de tudo, esquece. É onde eu mais preciso ouvir, é mais onde eu preciso estudar, é mais onde eu vou ter que entender que realmente a caridade não é eu parar no final de semana e vir aqui me expressar junto a vocês. Mas ao passar no trânsito e ver alguém que precisa realmente não de dinheiro, mas de ouvir a minha palavra, ou expor o que ele está sentindo, um abraço que ele precisa, e por muitas vezes nós já deixamos aquele dinheirinho separado para nos livrar do problema, mas ele só foi para frente. Na verdade ele precisava te dar de repente um bom dia, tudo bem com você? Ou ele esperava de você, bom dia, está tudo bem com você? E por muitas vezes nós esperamos muito do material, e para eles não, era só um contato físico, ser olhado de uma forma diferente. E por muitas vezes deixamos a desejar. Mas tudo no seu tempo, né? Quem somos nós também? Mas cada palavra que é escrita, tudo que junta o Evangelho, a cada ação, colocando sim o amor à frente de tudo, como fez Jesus, pois junto a Jesus não teve distinção. Ele nunca olhou para aqueles que estavam abaixo ou acima. Ele olhou sempre na mesma direção. O foco tinha que chegar naquele todo. O amor era para todos. E assim ele o fez do começo ao fim. Nascer, morrer, renascer, ainda progredir sem cessar. Essa é a lei. Podemos encontrar os fatos extraordinários da vida de Jesus em inúmeros relatos que estão no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas
permitiu que ele assumisse que ele falhava com a lei do homem, mas isso ele não falhava, ele respeitava as leis. A análise daquilo que nos atribui como falta de sorte sempre foi realizada para o nosso aprendizado e evolução espiritual e moral. Acredito que nós e todos que estão aqui nesse salão são pessoas adeptos ao espiritismo ou simpatizantes que todos acreditamos na reencarnação. Então, a gente precisa também passar por esse momento difícil com resignação. Porque se estamos aqui mais uma vez e a minha vida está muito difícil, então assim, algo está acontecendo. Ou a minha conduta está errada, ou eu estou direcionando minhas atenções com um foco equivocado, ou eu estou realmente acertando as contas, que é o que parece que acontece na maioria das vezes. E qual é o momento ideal de conhecer o Evangelho? Nossas crises nos conduzem para um caminho sem esperança e provocações, nos obrigando a enfrentarmos uma reforma interior, a famosa reforma íntima. No Evangelho encontramos recursos ilimitados direto da fonte universal, única maneira de evitar um colapso emocional, reorganizando nosso psiquismo e trabalhando a aceitação. Então, esse é o momento ideal da gente buscar ajuda. Né? As pessoas falam muito em depressão. Um termo muito comum agora que a pessoa fala do burnout, que são causas de doença profissional, como uma causa de doença profissional. Mas a gente entende que tudo começa lá na base, na falta de entendimento daquele que nos governa. Então, assim, onde eu estou direcionando as minhas energias? É só para o trabalho? A gente precisa dosar, a gente precisa trabalhar, precisa estar com a família, a gente precisa realmente descansar. As pessoas, elas romantizam muito o trabalho incessante, mas nós somos uma máquina, a gente precisa ali do tempo para descansar, para dormir. O ócio, ele também é necessário para que a gente renove as nossas células, as nossas energias, o nosso temperamento. Uma pessoa que trabalha demais, ela é irritadiça, ela não consegue produzir. Então, às vezes a gente acha que a gente é produtivo, não somos, a gente só trabalha demais. Então, de repente a gente chega num estado e que a gente já está com o nosso emocional tão abalado. Então, é um momento de parar, de falar o que está acontecendo com a minha vida. Indícios de depressão, a gente precisa buscar auxílio médico primeiro. Com o Evangelho ali apoiando. A gente não pode nem ser muito uma coisa, nem ser muito outra. A gente tem que trabalhar a causa de saúde junto com o Evangelho. Um momento bom também é quando a baixa frequência vibratória está tomando conta de nós pelo descuido dos pensamentos e ações. Quando estamos almejando ou sofrendo desavenças e conflitos, está sempre nessa vibração, sempre baixo astral, sempre triste, sempre no negativo, sempre briguento. Então esse é o momento. O que está acontecendo comigo? Eu preciso buscar auxílio, eu preciso buscar ajuda, eu preciso ir numa palestra, eu preciso ir numa igreja. A gente precisa sair da nossa casa e ir em uma instituição, para que a gente consiga sair daquele ambiente conflituoso e a gente entrar num ambiente de paz, para que a gente consiga receber as bênçãos, consiga receber energia boa. O perdão também, ele é necessário para afastar as mágoas, raivas e desejos de vingança. O Evangelho é um ótimo orientador para perdoar-se, para perdoar. Porque em muitos momentos a gente vive ali numa autoculpa que a gente não consegue se perdoar, quem dirá perdoar o outro. Né? Se a gente está ali, vai dormir com uma dívida muito grande, acorda com uma dívida muito grande, a autocobrança, isso é muito ruim para a gente. E o perdão, ele é ilimitado e incondicional. Mas a gente precisa primeiro tomar a decisão de atuar no perdão. E como o Mestre Jesus nos ensinou, orar e vigiar. E a fé? Quando conhecedores do Evangelho, a minha fé ela tem que ser modificada. Ela já não
pode senti-lo. A gente espera ver Deus ali face a face conosco. Ninguém nunca conseguiu ver, mas a gente pode senti-lo. A gente pode elevar o nosso padrão vibratório até que a gente consiga sentir que existe sim alguém que nos ama, que nos colocou aqui para a nossa evolução. Não é alguém que quer o nosso mal. A minha fé é que me dá a certeza que eu buscando Cristo, através do Evangelho, eu vou ter salvação. E mesmo estando longe de mim, Ele pode pegar na minha mão e mostrar um caminho seguro que eu posso andar. Então, com Jesus, a gente consegue andar sim por águas turbulentas, a gente consegue passar momentos difíceis. Porque se a gente não se agarrar em algo, não se agarrar na fé, vai ser muito difícil a gente conseguir viver nesse mundo. E a fé agora, que já temos uma base, ela é raciocinada, né? Ela é verdadeira, ela é calma. Mantenha a esperança, apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas. Então, eu sempre tenho que estar ali. Ou eu estou fazendo algo errado, ou minha conduta, meus pensamentos estão me levando para momentos difíceis, ou eu estou o quê? Espiando. Então, a gente agora não precisa mais ser aquela pessoa que não tem entendimento do que está acontecendo conosco, a gente já sabe, né? Então, o que é que se fazer? Orar, vigiar. A fé cega, ela é vacilante, é fraca, e quando movida por interesse, torna-se raivosa e violenta. A fé cega, né? Vou colocar até o que nós estamos junto à palestra neste momento. Para aqueles hoje que já estudaram ou que vão estudar junto à doutrina, junto ao Evangelho. Vou colocar direto. Tudo que eu falei, tudo que nós descrevemos, está no trilho da razão? Ou cabe a cada qual de vocês buscarem o conhecimento junto ao Evangelho e sim confirmar realmente está dentro do que dito no Evangelho, está dentro do que é o Espiritismo, realmente vieram trazer para conosco. Na verdade, não devemos acreditar em tudo que as pessoas falam, mas sim buscar da melhor forma, em lugares seguros, tudo aquilo que é necessário para a nossa melhor evolução. E o estudo é a melhor forma. Você indo buscar o que realmente é necessário através das palavras, o que é deixado descrito e junto às ações do passado, nós nunca seremos passados para trás, nunca estaremos sendo direcionados para caminhos turvos, mas sim sempre no caminho da luz. Pois nem tudo que vem fácil é verdadeiro, e nem tudo que é verdadeiro também vem fácil. Mas se faz da necessidade do estudo, sim, para buscar um melhor conhecimento e confirmar junto à espiritualidade e a Jesus o que realmente fora passado. Entenderam? Bem? Ter fé é necessário para superar as dificuldades, as resistências, a má vontade e os preconceitos, o apego aos bens materiais, as paixões irracionais, o fanatismo e o principal dos vícios morais, que é o orgulho e o egoísmo. A fé verdadeira, ela é humilde, confia em Deus, por aceitar ser um instrumento dos seus desígnios, atraindo os bons espíritos. Porque a gente também, quando muda a nossa frequência vibratória, a gente começa a ser acompanhado por outros irmãos. Né? Então, talvez aqueles que estão aqui embaixo um pouquinho, que não buscam evolução, que não conseguem ali ter uma palavra ou um entendimento, que estão ali ainda na vingança, talvez eles cheguem até nós, mas a gente estudando e evoluindo, a gente vai ficar um pouquinho melhor. Então, eles não vão conseguir atingir-nos com a energia deles. A fé é aplicada pela ação magnética, agindo sobre os fluidos, sobre o fluido universal, modificando as suas qualidades. E essa ação magnética, quando a gente vem fazer um tratamento, o passe, ele passa por nós. E essa ação do fluido cósmico universal, ela é modificada. Então, junta o meu desejo de vir aqui, a fé em Deus, que eu seria um instrumento de auxílio,
a energia que eu recebo aqui, ela passa por todo esse processo em mim primeiro. Então, quando a gente vem fazer uma caridade, vem fazer um trabalho, quem é o primeiro beneficiado? Somos nós. Então, trabalhar também em prol da divulgação da palavra, em prol das pessoas receberem um auxílio moral, receber um passe, a gente é o primeiro beneficiado nesse ato. Aquele que junta uma fé verdadeira, dirigida para o bem, opera o fluido universal e causa a cura e outros fatos ditos estranhos, né, que eu digo que talvez sejam os eventos mediúnicos, todavia são consequências de uma lei natural. Então, muitas das vezes, ao contato com os espíritos, as pessoas acham que isso é uma coisa sobrenatural, onde na verdade não é. Ela é muito natural. Por conta da nossa incompreensão, motivou Jesus a dizer: se não curares, é que não tinha fé. Então, a minha fé sim, ela pode curar. A minha intenção de cura, ela pode auxiliar alguém. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João. A doutrina espírita, também chamada de Espiritismo, foi codificada pelo professor francês Allan Kardec com o auxílio dos espíritos superiores. Em diversas passagens do seu trabalho, o codificador demonstra que a doutrina é uma ciência de estudos teóricos e observações práticas. Né? Não há milagres, existem estudos dos fenômenos mediúnicos. Afirma que para se ter uma razoável ideia dos seus princípios, foram necessários anos de meditação e investigação dos fenômenos espirituais. Pensa na missão que Kardec recebeu. Como foi perseguido? Recentemente, eu estava até conversando com o Eduardo hoje, eu passei por uma perseguição religiosa e foi por um período muito curtinho, mas isso foi uma coisa muito marcante, né? Porque a gente não quer ser duvidado, a gente não quer ser desacreditado. E por mais que a gente ali use argumentos, fatos, né? Porque na codificação são fatos, aquele que não está no momento, ele não vai receber nada que a gente passar. Imaginem todos aqueles que estiverem empenhados em divulgar a doutrina, todos foram perseguidos, mas eles continuaram ali, firmes e fortes. O Espiritismo funda-se em conceitos filosóficos abstratos que existem dos aspectos paciência e perseverança para serem bem compreendidos, e foi o que Kardec fez. Ele conseguiu ali organizar, codificar e trazer esses livros, essas informações para nós. E eis aqui um trabalho que começou muito antes de se falar em Espiritismo. Porque a gente, quando eu cheguei na Casa Espírita, a instrução que eu tive era você lê o Evangelho segundo o Espiritismo ou segundo o Novo Testamento. Né? O passado não tem tanta importância. Mas hoje que nós estudamos o Evangelho de João, que é a partida de Jesus, e o Evangelho segundo o Espiritismo, eu comecei a estudar o passado, que traz muitas informações. Então, naqueles textos já tinham também algo que a gente considera sobrenatural, já tinha muitas informações. A Gênese tem um livro idêntico escrito por uma pessoa que nem espírita era. Então, existiram os precursores. A doutrina já estava sendo preparada ali há muitos séculos para chegar até nós. E se a gente não lê, né, a gente só acredita no que o outro está falando, a gente fica vendido em qualquer informação. Por isso que eu entendo que a doutrina espírita é um preparo para um amor mesmo, né, para algo muito maior, que é ser só espírita, ou só evangélico, ou só católico. É algo muito grande que a gente ainda hoje não tem ainda condições de entender que amor é esse, que amor puro que Deus tem por nós, que amor foi esse que Jesus passou aqui e tentou transmitir para ele tudo que ele sabia. E se pôs nesse mundo como a gente é, mostrando que a gente também seria perseguido, que a gente passaria por dificuldades, mas ele nos deu exemplos de perseverança e persistência. E esses são os 5 livros da codificação espírita. E eles são
bom entendimento da doutrina. Eu trouxe um videozinho. Deixa eu só ir. Vou tirar depois eu passo ele. Então, façamos como os apóstolos de Jesus, mesmo na perseguição, sabiam o objetivo e lutaram ardentemente na divulgação do Evangelho. Vamos trabalhar em prol deste grande presente, que é o nosso intuito aqui, de trazer informações. Antes da gente montar uma palestra, a gente estuda muito, pesquisa muito, para que a gente não traga inverdades. Mas eu os convido a cada coisa que for dita aqui, pesquisar e ler, não só esse texto. Por que a pessoa falou isso? Por que não falou aquilo? Porque nós mesmos nós viemos com muitas dúvidas. Muitas daquelas que agora, estudando, que eu estou conseguindo compreender. E eu trouxe aqui 2 trechinhos de Atos, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e agora o nosso líder e salvador. A pessoa tem a concepção que ele ressuscitou, que ele voltou como a gente. Mas não, ele ressuscitou dentre os mortos. Mais uma prova que existia um outro mundo, um mundo paralelo. E ele estava ali presente. Ele foi a primeira pessoa que teve a coragem de trazer isso para nós. E de uma forma positiva. Porque lá no tempo de Moisés foi proibido. Então muitas coisas que a gente não pode fazer, não pode falar, foi algo que foi proibido lá atrás. Portanto, não façam nada com estes homens, deixe-os ir. Por quê? Se este trabalho vem de homens, desaparecerá. Mas se vem de Deus, não podereis destruí-los. Isso está em Atos. Aqui ele conta um trecho que os apóstolos, eles se comprometeram com a divulgação da Boa Nova e foram perseguidos. Então eles chegaram num lugar que eles foram para o tribunal. E todo mundo que defendia que Deus era Pai e que Jesus ali era o Salvador, ele era morto. E aí teve um senhor da tribuna que ele não, talvez tivesse até medo de falar que ele era a favor daquela posição, mas ele não pôde dizer ali na íntegra. Então ele aconselhou, deixa-os ir. Se o que eles estão falando for mentira, não for de Deus, vai sumir. E isso traz também no prefácio do Evangelho, que é onde eles explicam de quem é a autoridade, a quem pertence a doutrina espírita, aos espíritos. Então lá também eles escrevem todas as informações de como isso chegou para o homem, que é aqui da mesma forma. Foi algo enviado por Deus. Se tivesse trazido apenas por uma boca, um ser humano, talvez ela já tivesse se perdido. Mas não, a forma que foi feita, Deus quis que fosse assim, de uma forma que todos, o mundo todo, pudesse ter esse entendimento e esse conhecimento. Eu vou pincelar um pouco de tudo que fora descrito. Dentre o amor. Nós estamos vendo diversas passagens descritas que realmente não tem outra forma de expor que não seja feito pelo amor. O Evangelho junto à ciência nos provam coisas que realmente se faz necessário. Numa melhor conduta, numa melhor ação, junto à melhor saúde, física e espiritual. Quando nos colocamos na situação de encontrarmos irmãos realmente hoje com depressão, burnout, dentre outras doenças, a ciência, junto ao Evangelho, vem ajudar da melhor forma, porque se fez necessário para a melhor evolução. Então, por muitas vezes dentro do nosso lar, encontramos pessoas difíceis do nosso entendimento. Mas será que eu sou uma pessoa fácil de lidar? Será que o problema estaria com minha esposa? Ou eu enxergo ela um problema, mas o problema sou eu? Então, antes de julgar, antes de fazer qualquer coisa, devemos nos colocar no lugar do próximo.
Por qual motivo ele está dessa forma? Por que ele está passando por este momento? Eu teria a mesma reação pelo qual ele está tendo hoje, sabendo o que ele está passando? Então, para mim tomar uma ação, para mim julgar, mas no intuito de ajudar e não de julgar para condenar, porque não cabe a cada qual de nós condenar ninguém, porque nós também vivemos no erro. Por muitas vezes, acabamos por julgar e já estamos errados. Porque junto à escrita, tem lá, não julgais, mas sim auxiliar. E o auxílio, por muitas vezes, não é para o próximo. É a minha busca do auxílio da forma correta a agir, para sim depois entender o que o próximo está passando. Junto ao lar, como falado, é o melhor caminho para se desenhar ações. E com poucas pessoas que lá nós temos, quantas as dificuldades que encontramos dentro de um pequeno espaço. E nós não vivemos só ali. Nós saímos para estudar, saímos para trabalhar, saímos para reuniões. E por muitas vezes vivenciamos as mesmas coisas fora de casa e temos uma visão diferente do que nós fazemos dentro de casa junto às ações. Eu consigo entender uma pessoa com dificuldade na rua, mas eu não consigo entender o meu filho dentro de casa. Eu consigo entender o que está passando com o filho do terceiro junto à escola, mas eu não consigo ajudar meu filho no exercício de uma atividade da escola dele. Mas eu sei orientar aquela pessoa o que ele deve fazer com o filho dele, mas eu não sei colocar isso em prática dentro de casa. E de que forma nós devemos mudar? Agindo de uma forma melhor dentro do nosso lar e levando isso sim para fora e orientando e fazendo da melhor forma para com o próximo, porque o próximo pode ser eu na situação, o próximo pode ser minha esposa, o próximo pode ser meu filho. Então, quando nos colocamos a falar em ajudar, não é ajudar apenas ao próximo, é nos ajudar, é buscando conhecimento, é buscando a ciência para quando estou com uma dor de cabeça que não passa. Não estou falando que não é necessário vir junto ao Evangelho, junto a uma casa espírita para tratar, mas aquilo ali pode não ser espiritual, pode ser físico, e dentro da casa espírita vai estar te direcionando realmente, olha, você precisa procurar um especialista junto a esta área que vai te auxiliar. E o Evangelho e junto à casa estaremos te ajudando espiritualmente para que aquilo ali venha a ser tratado da melhor forma em todos os âmbitos, espiritual e junto à ciência. E o que é bom junto ao que nós colocamos junto ao Evangelho e o que é o Espiritismo? O Espiritismo, ele não te coloca medo, ele não te coloca pavor, ele não te condena a nada. Você tem uma livre arbítrio de fazer as coisas da melhor forma que você entender. Porém, cada qual vai ter que um dia pagar pelo que fez. Pagar pelo que fez junto à espiritualidade. O que você veio e prometeu a fazer junto à espiritualidade quando no plano reencarnatório. Muitos ainda não sabem, mas eu vou falar algo que para alguns vai ser até estranho. Eu não pedi o marido que tenho, pediu. Pediu e está com o marido correto. Eu não pedi a mãe que eu tenho, pediu. Junto ao plano reencarnatório, fora pedindo tudo isso. Eu não pedi o filho que eu tenho, pediu. E está junto a você hoje. E aí hoje você tem uma missão de ser um pai melhor, uma esposa melhor e fazer do seu filho uma pessoa melhor. Junto a uma sociedade, junto a uma religião e junto ao espaço, o curto espaço que temos hoje em convivência no plano terreno. É algo de hoje, muito tempo atrás, e pode ser muito tempo à frente para ter esse acerto. Mas temos hoje, neste momento, uma oportunidade única de fazer o melhor, de resgatar tudo aquilo que nós devemos, talvez não, ou talvez melhor do que nós já fomos. Seria o primeiro passo.
O que eu fui hoje, no passado, é o que eu sou presente? Provavelmente que não. Já teve uma melhora, teve um passinho à frente, teve um passinho para a luz ao buscar o conhecimento, ao se colocar num domingo dentro de uma casa espírita, ao se colocar de uma forma melhor junto ao lar, junto ao trabalho, junto ao estudo. Então vamos colocar em prática realmente que o amor, a fé, a caridade e a evolução junto ao estudo nos transformará. Ok? E já sair daqui só com o que viemos, né? Nenhum débito a mais. A gente chegou aqui. Passar um videozinho, é rápido. Tereza Cristão, certo? Então não tem como dizer para você que é fácil. Porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre a aflição que dirá eu que sou falho. A vida é aflita, não é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu vou trabalhar todo dia a gente vence, mas é muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus, Todo-Poderoso, tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus foi crucificado. Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa. A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. É isso aí, gente. Espero que a gente tenha conseguido fazer uma boa mensagem. Que todos tenham recebido em forma de bênção tudo aquilo que veio buscar aqui hoje. Eu vou agradecer de início à casa pelo espaço fornecido, por tudo que a espiritualidade viemos fazer ao longo desta semana aqui passada e iniciando a esta. Vou pedir para que eles se sintam à vontade, para que fechem os olhos, se identifique junto à espiritualidade, junto ao Mestre de Jesus, trazendo sim a cura para tudo aquilo que é necessário e entendimento da melhor forma. Sejamos sim um fio condutor para todos aqueles que necessitam da palavra do amor, da fé, da resiliência. Sejamos transformadores em todos os âmbitos. Que a busca se faça mais que evidente a todos os estudos. Que a ciência seja assim um passo evolutivo. Que a espiritualidade nos olhe e nos guie a cada passo. Que se expanda junto ao universo, trazendo o amor, a paz, a resiliência para com todos. Que a palavra de Jesus, junto à espiritualidade, junto aos mentores, junto a cada qual que encontra-se ao nosso lado, a pedir a mão, que seja alcançada. Que caia assim por terra todas as doenças, que traga a cura de coração e alma. Sejamos sim dignos do amor com Cristo. Sejamos sim conhecedores do Evangelho. Sejamos sim espíritas de alma e coração, para que possamos se encaminhar junto ao amor de Cristo. Que assim seja hoje, por todo sempre, graças a Deus. Obrigado.